Gostaria de apresentar o Dr. Brian Jepson, que apresentará um painel intitulado Autismo, Enfermidade não deficiência. Dr. Jepson. Muito obrigado e sejam bem-vindos à conferência. É estimulante estar de volta a Utah. Eu cresci aqui em Utah, mas recentemente me mudei para o Texas para integrar a equipe de um centro para crianças, sobre o qual falarei mais tarde. Mas ter vindo aqui é muito excitante para mim. O pessoal aqui fez um ótimo trabalho na organização desta conferência. É bom estar em casa, é bom estar nas montanhas. Austin é uma cidade bonita, não tem comparação com a paisagem montanhosa de Utah. O tema da minha palestra é autismo, enfermidade e não deficiência. O meu objetivo é mostrar a vocês um apanhado da literatura médica para começarmos a mudar a nossa visão do que seria realmente o autismo, de um distúrbio do desenvolvimento mal compreendido ao que eu acredito ser uma doença metabólica que envolve muitas variáveis e compromete vários sistemas do organismo. Não vou me aprofundar muito, porque na verdade farei uma introdução à conferência. Outros conferencistas, posteriormente, farão palestras mais aprofundadas. Alguns de vocês talvez vão provavelmente perder alguma coisa, mas perseverem e tentem captar a ideia geral. Então vamos. Só para me apresentar, esta é minha biografia. Eu me formei em medicina na Universidade de Utah e depois completei minha residência em medicina emergencial em Michigan. E se vocês olharem o meu currículo até o fim, verão que nenhuma das minhas qualificações me preparou para eu estar aqui no momento dando uma palestra numa conferência sobre autismo. Como foi então que eu cheguei aqui nesta conferência e por que estou aqui falando de autismo? Bom, a culpa é desse cara aí da foto. Este é meu filho Larry, ele é meu segundo filho e esta foto é dele com cerca de 1 ano de idade. Vocês podem notar que ele era uma criança alegre, risonha, saudável, conectada. Nessa época não tínhamos nenhuma razão para suspeitar que ele viria a ter algum problema de desenvolvimento. E esta aqui é uma foto dele logo após o diagnóstico. E vocês podem ver um retrato totalmente diferente. E eu sei que alguns de vocês reconhecem essa expressão meio vaga em suas crianças. Vejam como ele está pálido, sem cor, alheio, não ri. Não olha para as câmeras, não parece muito feliz e nem muito saudável. Como foi que se deu essa passagem de um bebê alegre e sorridente para essa criança que vocês estão vendo agora? Nosso caso é um caso típico e provavelmente alguns de vocês têm histórias parecidas com a nossa. Ele parecia estar se desenvolvendo normalmente e, de repente, ao se aproximar do 2º ano de vida, começou a apresentar alguns comportamentos diferentes, nada muito fora do normal. E, embora tenha começado a usar algumas palavras, quase nunca as usava para se comunicar. Repetia falas de filmes e nós nos demos conta de que ele não falava mamãe e papai, não pedia ajuda verbalmente, não apontava e quase sempre parecia estar em seu próprio mundo. Sendo um profissional da área médica, nós o levamos ao nosso pediatra e ouvimos histórias que alguns de vocês também devem ter ouvido. Sua irmã mais velha está falando por ele, e como ele é um menino vai levar um pouco mais de tempo, ou então que Einstein só falou com 4 anos de idade. Vamos esperar até ele completar 3 anos e ver como se dá a sua evolução. Eu compartilhava também dessa impressão, pensava que ele tinha apenas uma personalidade mais independente. Mas nos 6 meses seguintes as coisas não evoluíram, ao contrário, só pioraram. Minha mulher então começou a pesquisar mais sobre os comportamentos de Larry. Eu confesso que autismo nunca passou pela minha cabeça. Para mim, autismo era o Rain Man. Na faculdade de medicina, nunca havia aprendido nada sobre autismo, mas minha mulher começou a fuçar na internet e, lendo relatos sobre outras crianças autistas, se deu conta de que nosso filho tinha sintomas de autismo. Quando fomos então ao psiquiatra, nós já sabíamos que provavelmente nosso filho era autista.
Porém, não estávamos preparados para o que ouvimos do médico. Depois de alguns testes e avaliações que confirmaram nosso diagnóstico de autismo, ele apresentava 10 dos 12 critérios avaliativos. O psiquiatra nos informou que ele não tinha um prognóstico muito bom, que provavelmente teria que ser institucionalizado e que teríamos que aprender a lidar com o fato. Não deveríamos procurar em volta tratamentos alternativos e alimentar muitas esperanças. Acabaríamos gastando todos os nossos recursos financeiros com coisas por aí que estavam sendo experimentadas. Mas nada disso era cientificamente comprovado e ninguém sabia bem qual era a causa. Leve seu filho para a escola, nós podemos ensiná-lo algumas coisas, ele fará alguns progressos, mas basicamente vocês terão que se aprender a lidar com isso. Nós estávamos chocados, principalmente porque nosso filho não parecia tão comprometido. Para nós, ele não parecia uma criança que fosse precisar viver preso numa instituição, batendo a cabeça na parede. Bom, minha esposa e eu lidamos com isso de formas diferentes. Sendo eu um médico que não sabia nada sobre o assunto e não sabia de nada melhor para fazer. Presumi então que o que os médicos da área disseram era verdade. Iríamos então manter Larry conosco em casa o quanto fosse possível, cuidaríamos dele, o amaríamos e aprenderíamos a lidar com isso, tocando a vida para frente. Loy, minha mulher, não estava muito conformada. E como muitas de vocês mulheres que se viram em situação semelhante, ela disse, não, isso não está certo. Então ela começou a procurar, perguntar, ler, pesquisar na internet. Começou a tentar coisas diferentes, suplementos, dietas, e eu comecei a dizer, tudo bem, faz o que você quiser se isso faz você se sentir melhor. Mas para mim isso é dinheiro jogado fora. Bom, essa era a minha posição. Até que comecei a notar melhoras e também eu comecei a ler e pesquisar. Confesso que comecei só para provar a Lori que ela não sabia ler trabalhos científicos. E aqui estou eu, e isso mostra que você tem que se informar para saber o que realmente está acontecendo, e é por isso que eu estou aqui hoje. Então, por que razão eu me envolvi? Bom, porque me disseram que meu filho seria institucionalizado e nós não sentimos que esse era necessariamente o futuro dele. E porque havia uma falta de conhecimento da comunidade médica, em geral, sobre autismo. Ninguém sabia ao certo o que era autismo, como meu filho tinha se tornado autista e também não sabiam como tratá-lo. E, além disso, o que eu estava lendo e vendo contradizia a visão histórica do autismo. Qual é a visão histórica do autismo? Bom, esse aí é Leo Kanner, o médico que primeiro descreveu o autismo em 1943. Ele disse coisas interessantíssimas. Ele era psiquiatra infantil que montou a primeira clínica do país de psiquiatria infantil no Hospital Johns Hopkins. Ao apresentar uma nova doença em 1943, ele disse a seguinte coisa que eu acho muito interessante. Ele disse o seguinte, desde 1938, registro um número crescente de crianças cuja condição difere tão marcadamente, exclusivamente de outras que tenho visto até então, que espero que sejam examinadas em detalhe pelas fascinantes características que elas apresentam. Isso foi dito por um psiquiatra infantil já experiente e que, na época, era um dos mais respeitados profissionais médicos do nosso país e no mundo. E nem ele, nem nenhum de seus colegas contemporâneos tinham até então visto nada igual ou parecido com aquela condição. Se isso era uma nova doença ou simplesmente uma condição ainda não descrita ou reconhecida, nós não podemos afirmar com certeza, mas de qualquer forma eu acho o comentário dele bem significativo. Ele também descreve essas 11 crianças de seu estudo inicial, e eu acho que há uma crença de que a descrição diagnóstica inicial de autismo de Kanner seria muito diferente da nossa descrição atual. Mas eu vou ler para vocês uns trechos da descrição dessas crianças por Kanner. Organiza palitos, contas ou blocos por grupos de séries. Ao responder perguntas e comandos, se limita a repetir as questões de forma ecolálica, corre em círculos repetindo frases desconexas, agita um pequeno lençol vigorosamente enquanto emite sons como hi-hi. Pode repetir tal comportamento por muito tempo e ficar muito irritado quando alguém o interrompe. Gosta de rasgar caixas de papelão em pequenos pedaços, fazendo isso por horas a fio. A fala tem sempre a mesma tonalidade e nunca é acompanhada de gestos ou expressões faciais. Essas descrições são muito parecidas com o que eu vejo nas minhas crianças. Nada de muito diferente.
O que também é muito interessante nas descrições iniciais de Kanner é que ele fala muito sobre problemas imunológicos e gastrointestinais nessas crianças. Vejamos, vou ler alguns trechos para vocês. Comer parece ter sido sempre um problema para ele. Ele nunca apresentou um padrão normal de apetite. Depois da vacina de catapora, por volta de 12 meses, ele apresentou febre e diarreia. Ele vomitou muito durante seu primeiro ano de vida e experimentou vários tipos de leite, fórmula, sem sucesso. Ele vomitou quase todo o seu alimento do nascimento até o 3º mês. Tinha avitaminose e desnutrição, mas quase não emitia queixas verbais. Em um caso, ele menciona uma síndrome pós-encefalite letárgica. Essa parte do relato de Kanner foi completamente ignorada e até mesmo Kanner sugeriu que os problemas alimentares e gastrointestinais que apresentavam essas crianças decorriam do fato de estarem elas psicologicamente rejeitando o mundo exterior. A rejeição à comida seria então um problema comportamental. Para elas, o alimento era como uma invasão de sua privacidade pelo mundo exterior, mesmo quando tais problemas começavam aos 3 meses de idade. Então, esse tipo de pensamento começou com o próprio Kanner, que também fez descrições dos pais, nos quais ele apontou comportamentos obsessivo-compulsivos, para vocês verem como as coisas estavam começando. A pessoa seguinte é Bruno Bettelheim. Ele era considerado um dos maiores especialistas em autismo durante os anos 50 e 60. Ele era um psicólogo, treinado em psicanálise, e, honestamente, as suas credenciais eram muito suspeitas. Ele dizia que tinha trabalhado com Freud, nunca trabalhou. Que tinha estudado na Universidade de Viena, nunca estudou. Em todo caso, ele era um especialista da Universidade de Chicago e sua visão de autismo era de um transtorno psiquiátrico causado por mães que não amavam suas crianças. E esse foi, então, o nascimento da teoria das tais mães geladeiras. O tratamento proposto por ele era retirar as crianças de suas famílias, institucionalizá-las e dizer às mães que nunca mais vissem seus filhos novamente. Ele usava, então, vários mecanismos terapêuticos. Um que eu acho particularmente incrível era que as crianças eram levadas a um quarto fechado, colocadas em frente a uma grande escultura de pedra de uma mulher e encorajadas a bater nessa pedra para expressar o ódio que elas sentiam por suas mães geladeiras. Isso, na época, era considerado medicina convencional, ortodoxa. Em 1981, o Dr. Bettelheim declarou que tinha passado toda a sua vida trabalhando com crianças que tiveram suas vidas destroçadas pelo ódio que suas respectivas mães sentiam delas. Isso em 1981. Não estamos falando da Idade das Trevas, somente 25 anos atrás. O que aconteceu desde então? Depois, Greenland, pai de uma criança autista, foi o primeiro a refutar a teoria de Bettelheim e a demonstrar que autismo era uma enfermidade biológica, geneticamente determinada, que causava danos no cérebro. Mais tarde, ele fundou o Instituto de Pesquisa em Autismo e o DAN, Derrote o Autismo Agora. Uma organização que realmente fez grandes avanços na compreensão médica dessa enfermidade. Outros apareceram. Esses aí são Eric Schopfler e Ivar Lovaas. Eles foram pioneiros na concepção de tratamentos educacionais intensivos e mostraram que crianças com autismo, quando submetidas precocemente ao tratamento intensivo e individualizado, podiam progredir consideravelmente, às vezes de maneira dramática. Antes deles, ninguém acreditava muito nesse progresso. Então, o que é autismo? Passou de enfermidade causada por mães geladeiras para distúrbio geneticamente determinado que ocorre provavelmente no desenvolvimento fetal e, portanto, não há muito o que fazer a respeito. Tudo isso está definido no Manual Psiquiátrico DSM-4, que descreve autismo como transtorno de desenvolvimento que apresenta deficiências nas áreas de interação social, de comportamento e linguagem. E é essa a definição atual de autismo. Mas isso não responde a todas as perguntas. Se autismo é uma doença de causa puramente genética, por que a incidência está aumentando? Se é unicamente uma doença cerebral, por que a maioria dessas crianças apresentam problemas gastrointestinais crônicos ou problemas de crescimento?
por que elas apresentam tantos problemas nutricionais, tantas infecções de ouvido ou infecções virais frequentes, e por que de início parecem se desenvolverem normalmente e depois regridem ou estacionam. Aí, em 2002, saiu um estudo encomendado pelo Congresso da Califórnia que mostrou uma grande explosão de casos de autismo na Califórnia. Vocês podem ver, na parte inferior desse gráfico, os anos a partir de 1970. E foi quando se começou a recolher dados sobre autismo na Califórnia. A maioria dos outros estados só tem dados sobre autismo a partir dos anos 90. Por isso que a maioria dos estudos usa dados da Califórnia. O que notamos aqui é uma curva basicamente plana até os anos 80. A partir daí começa a explosão de casos. Esta outra tabela é de 1993 a 2005. Vejam o aumento exponencial. Quando começaram a recolher os dados, havia somente 200 casos de autismo em toda a Califórnia. E hoje há mais de 30 mil. Houve um aumento de 200 para 30 mil casos no decorrer de somente 25 anos. Isso era alarmante e as pessoas começaram a se questionar sobre o que estaria acontecendo. Será que autismo é uma epidemia? Porque, se for, necessitamos repensar tudo o que sabemos sobre autismo, porque as coisas não fazem mais sentido. O que aconteceu então? Bom, o que aconteceu foi que a avestruz enterrou a cabeça na areia, ou seja, a comunidade médica simplesmente disse que não poderia ser uma epidemia. A incidência de casos está aumentando, provavelmente porque você tornou